Olá pessoal, então vamos lá gravando problemas de equilíbrio, exemplos de resolução de problemas de equilíbrio em 3 dimensões. O problema que a gente vai começar a resolver aqui é o problema 364 do livro do Merriam e do Craig, tá bom? Então o que a gente tem é uma viga em I apoiada sob uma cunha em forma piramidal ali no ponto D, tá? Então uma faquinha ali, uma lâmina apoiando essa viga sobre o ponto D, e dois cabos fixos respectivamente nos pontos B e C lá no teto, ambos conectados a um ponto em cima da viga ali, o ponto A. Tá? A gente interpreta que a viga é muito mais comprida do que a gente precisaria descrever as dimensões dessa viga, então simplesmente tanto faz essa altura da viga, né? Por isso que ela não está cotada aqui. E as cotas estão todas ali. Bom, para resolver esse problema, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai encarar esse problema tridimensional fazendo uma análise bidimensional dele, e com isso a gente vai tirar dados para ir resolvendo o problema tridimensional, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar esse eixo x e y na direção que eu estou marcando aqui, x ao longo da viga e y verticalmente a ele, e com isso a gente consegue construir então um desenho desse problema em 2 dimensões, muito parecido com problemas outros que a gente tem. Então a gente aplica aqui o peso da viga concentrado no centro dessa viga, uma viga uniforme de 60 kg por metro de comprimento, e essa viga está apoiada então por forças verticais nesse plano XY que vem desse apoio D, e por forças verticais, as componentes verticais das forças dos cabos AB e AC, que eu estou representando juntas aqui como um R a Y, tá bom? Então, se eu tenho essa situação aqui, a gente tem agora condições de calcular algumas coisas a respeito disso. Tá? Então a primeira coisa que a gente faz é calcular qual é a massa dessa viga. Se eu tenho 60 kg por metro e a viga tem 8 metros de comprimento, eu tenho 480 kg de massa, o que multiplicado por 9,8, que é a aceleração na gravidade, me dá 4.704 newtons, tá bom? Então agora a gente tem condições de escrever que a somatória de momentos ao redor daquele ponto A, momentos esses claros ao redor do eixo Z, né, como a gente está desenhando, projetando esse cara sobre o plano XY, os momentos que a gente está calculando aqui são momentos ao redor do eixo Z. Estou pegando todas as projeções das forças sobre o plano XY e medindo todas as distâncias sobre esse plano XY, então todos os momentos resultantes calculados nesse tipo de projeção só podem ser ao redor do eixo Z. E como essa estrutura está parada, eu tenho que esses momentos somados têm que dar zero. Então, a partir desses momentos, vamos começar lá na extremidade final da viga, né? Se só tivesse a reação vertical de R dy, do jeito que a gente desenhou, a gente teria uma rotação ao redor do ponto A no sentido anti-horário, positivo, braço de alavanca que me leva de A até D, vezes a força RDY. Desculpa. Vamos deixar mais claro aqui, né? RDY. Se eu só tivesse o peso P, com relação ao ponto A, haveria uma rotação no sentido horário, então negativo, distância de A até o centro de gravidade dessa viga, vezes o peso da viga. E apenas esses dois componentes de força fazem essa estrutura girar ao redor do ponto A nesse plano XY que a gente tem. A gente sabe o valor de tudo, menos de R dy, né? Então R do ponto A ao ponto D está cotado aqui na nossa viga, é de 5 metros, tenho 5 vezes R dy. E eu jogando para o outro lado, né, a distância entre o ponto A e o centro de gravidade da viga, observe que o ponto A está a 2 metros da extremidade da viga, e a viga tem 8 metros no total, então essa distância entre A e G, que é o ponto onde está aplicada essa força P, é de 2 metros, né? Então eu tenho 2 metros vezes 4.704 newtons. E com isso eu descubro qual é o valor de RDY, que é uma das perguntas do problema, para a gente calcular as reações dos apoios. Esse é um dos nossos objetivos, tá? Então eu tenho 4.704 vezes 2 dividido por 5, isso me dá 1.881,6 newtons. Em seguida a gente pode também calcular, e a gente vai precisar calcular qual que é a soma das componentes verticais desses cabos que agem em R e AY, que agem lá no ponto A. Então, para esse problema é bidimensional, o somatório de forças em Y tem que ser igual a zero. E a gente observa que a gente tem mais essa componente RAY, menos o peso da viga, e mais RDY, e esses caras somados, como é uma estrutura parada, tem que estar igual a zero. Com isso a gente descobre, então, que RAY vale 2.822,4 newtons. Mas quem que seria esse RAY? Bom, até aqui parece que é um problema bidimensional normal, dos mesmos tipos que a gente vinha resolvendo no capítulo anterior. Né? Agora que a gente resolveu esse problema plano em XY, agora sim a gente pula para a terceira dimensão e a gente vai descrever algumas coisas, tá? Quando eu observo, então, na outra dimensão, vamos observar apenas os cabos AB e AC que estão desenhados aqui no canto superior da tela de vocês, tá? Vocês percebem que eles estão em posições simétricas, certo? Então a gente tem
o cabo AB e o cabo AC, os dois têm os mesmos comprimentos. Eles fazem parte de um triângulo que tem 3 metros de altura e 2 metros de distância, né, horizontal com relação ao ponto A, e os dois têm exatamente o mesmo comprimento. Então é possível que a gente escreva, né, deixando bem claro que o que a gente tem aqui se x e y estão nessas direções, z é o que está aqui para nessa direção aqui, que eu não tinha denotado ainda, tá? Então nessa direção de z, a gente pode destacar que as forças que estão na direção de z se anulam também. Tá? Então, vamos denotar aqui para baixo, né? Em 3 dimensões, eu posso escrever que a somatória de forças em z é igual a zero. E a gente observa que o que a gente tem na direção de z são simplesmente as componentes horizontais das forças que agem nos cabos AB e nos cabos AB e AC, respectivamente. Tá? Então, a força horizontal do cabo AC, como o cabo só pode estar tracionado, ela está apontando na direção positiva de Z, e a componente horizontal do cabo AB só está apontando na direção negativa de Z. Tá? Então, a gente já pode escrever, a partir dessa equação, que a gente tem FAB na direção de Z, que aponta no sentido negativo, FAC na direção de Z, que aponta no sentido positivo, os dois somados dão zero, ou seja, a gente descobre que FABZ é igual a FACZ. Além disso, a gente observa que na direção de Y, no ponto A, a força que a gente tinha calculado, o RAY que a gente tinha calculado, são todas as forças que têm componente na direção de Y nessa direção. Então, RAY, na verdade, é FABY e FACY. Os dois apontam para cima, observe aqui no nosso desenho. A componente desses dois cabos aponta para cima. Então, a soma desses dois caras é igual ao RAY que a gente já tinha calculado. Por simetria, né? Por simetria, a gente já sabe que esses dois cabos têm o mesmo comprimento, portanto, eles têm a mesma angulação respectiva com relação à vertical. Um está para um lado e o outro está para o outro, mas o ângulo é o mesmo desses dois carinhos. Então, por simetria, a gente já pode dizer que a força em AC vai ser igual à força em AB. Na verdade, isso aqui era a mesma coisa de dizer que essas duas coisas aqui, que a componente BZ e que a componente CZ são iguais, e se os cabos são simétricos, a gente conseguiria já ter dito isso anteriormente, tá? Então, como esses dois caras são iguais, basicamente, no lugar de eu escrever RAY igual a FABY mais FACY, eu vou escrever que eu tenho duas vezes FABY, por exemplo. Tá? Se esses dois caras são iguais, a gente pode escrever isso. E com isso a gente descobre quanto é que vale FABY. FABY, então, vai ser metade desses 2.822, ou seja, 1.411,2 newtons, FABY, que é igual a FACY. E depois, por semelhança de triângulos, a gente consegue descobrir. Se a gente sabe quanto que vale a força na direção de Y, como essa força age na direção do cabo, a gente usa aquele triângulo geométrico do cabo, com 3 metros de altura por 2 metros na horizontal, e a gente consegue fazer uma relação entre as componentes horizontal e vertical. Tá? Então, por semelhança de triângulos, a gente consegue dizer que o triângulo geométrico que leva de A até B tem 3 metros de altura e 2 metros horizontais, ele é similar ao triângulo de forças que descreve a força de AB, no qual a gente tem FABY e FABX. Aqui. Então existe uma relação aí, uma regra de 3, a gente consegue descrever quanto é que vale FABX, por exemplo. Né? Então, FABX, que é uma coisa que a gente ainda não tem, vai ser a mesma coisa que FABX dividido por FABY, vai ser FABY. É a mesma coisa que 2 dividido por 3. Então é 2/3 desse nosso carinho. A gente já tem o valor. Então só vai fazer aqui a conta. 2 dividido por 3. FABX vale, portanto, 940,8 newtons. Tá?
E com esses dois valores a gente consegue descobrir quanto é que vale FAB. Nada mais vai ser a raiz do que FABx ao quadrado, por Pitágoras, mais FABy ao quadrado. O que nos dá, deixa eu abrir aqui a raiz, de 940,8 ao quadrado, mais 1411,2 ao quadrado. Tudo isso tirado da raiz. FAB a gente descobre que tem um módulo de 1696,1 newtons. Tá? E como a gente descobriu por simetria, se eu descobrir FAB, se esse é o módulo de FAB, esse também vai ser o módulo de FAC. Tá bom? Então, um probleminha simples, probleminha interessante, que a gente resolve meio que fazendo esse problema tridimensional. A gente usa, a partir do problema tridimensional, uma projeção sobre um problema bidimensional, e o restante a gente constrói a parte 3D dele depois, mas de uma forma geométrica do que outras coisas, tá? Daqui a pouco a gente volta com outras abordagens a problemas tridimensionais. Obrigado.